ainda falando sobre a santidade na vida do sacerdote. Mencionamos o sacerdote de uma forma geral. E agora as regras específicas para o sumo sacerdote. Capítulo 21, versículo 10 ao 12 vai dizer o seguinte: para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o seu Deus. Aqui o texto está falando especificamente para o sumo sacerdote. O primeiro ponto aqui é que o sacerdote não podia ter a aparência descuidada, os cabelos despenteados, mostrando descuido, nem roupas rasgadas, revelando desmazelo, desprezo pelas coisas santas, e nem entrar onde houvesse cadáveres. Ele deveria se conservar incontaminado. Há um princípio aqui que está ensinando sobre a importância da aparência, porque pela lei de Moisés dada por Deus, não importava apenas ser, tinha que parecer ser. Tão importante quanto ser era demonstrar isso para o povo. Porque o sacerdote, entre outras coisas, não podia nem sair do santuário. Ele saía momentaneamente para atender alguém aqui ou ali, mas não podia se afastar do seu ofício de sacerdote. Isso servia para evitar que ele se contaminasse e voltasse e profanasse o seu sacerdócio, a sua missão de mediador, de representante de Deus. Entre outras coisas, é claro que o sumo sacerdote não podia casar, Mas da mesma forma como o sacerdote, de uma forma geral, tinha regras a seguir, da mesma forma o sumo sacerdote tinha que tomar uma esposa na sua virgindade, Levítico 21:13, viúva, repudiada, desonrada, prostituta, não podia tomar como esposa, mas tinha que ser virgem no meio do povo, entre as filhas de Israel, para que ele não profanasse a sua descendência, porque ele era santo diante de Deus. A sua vida conjugal importava, porque ele representava o relacionamento entre Deus e o próprio Israel. Entre outras coisas, o sacerdote também não podia ter defeito físico. Deveria ser perfeito para oferecer ofertas perfeitas diante de Deus. Deus fala para Moisés, no capítulo 21, versículo 17, ele vai dizer assim: fala a Arão dizendo: ninguém da tua descendência nas suas gerações, em quem houver defeito, se chegará a oferecer pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade chegará como homem cego ou coxo, de nariz chato, ou com deformidades em seus
corpos, em seus membros. O homem que tiver pé quebrado, ou mão quebrada, ou for corcunda, anão, tiver defeito no olho, ou sarna, nenhum homem da descendência de Arão, sacerdote, que houver alguma deformidade, chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Defeito há nele, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, porém até o véu não entrará. Nem chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isso a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Mas por que os sacerdotes não podiam ter defeito físico? Seria isso um tipo de discriminação? Em primeiro lugar, é importante dizer que essa regra não violava direito do cidadão. Era apenas um dos requisitos prescritos na lei para ser candidato a sacerdote. Era um dos requisitos. O segundo requisito, para ser candidato, aliás, tinha que pertencer à tribo de Levi. No entanto, o fato de alguém pertencer à tribo de Levi não tornava essa pessoa um sacerdote, porque elementar era que essa pessoa fosse chamada por Deus, como Deus chamou Arão, como Deus chamou Samuel e como Deus chamou tantos outros líderes no meio do povo. Isso é mencionado pelo escritor dos Hebreus no capítulo 5, onde ele fala assim: ninguém, pois, toma essa honra para si, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Portanto, ser um sacerdote no tabernáculo não era um direito, mas uma vocação dada por Deus. E é interessante percebermos que no Novo Testamento há o mesmo princípio que deve ser respeitado. Porque a Bíblia diz que, subindo ele às alturas, concedeu dons aos homens e designou ele alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, outros para pastores e mestres. E a finalidade era preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Portanto, ao contrário do que possa parecer ou alguém possa pensar, não dependia de alguém querer. Embora excelente coisa desejasse, não bastava querer. Os dons e as vocações de Deus na obra do ministério não são negociáveis. Não dependem do querer humano. Ninguém toma para si essa honra, está escrito. É Deus quem chama e é Ele quem capacita. Além das coisas que pontuamos até agora, também é muito importante dizer que os sacerdotes representam um homem restaurado diante de Deus. Dessa forma, tinham que demonstrar a santidade de Deus em todos os sentidos, inclusive no aspecto físico. Lembrem, a vida demanda de um Deus e é um dom perfeito de Deus, como está escrito, entre outras coisas, o sacerdote ainda imperfeito, na antiga aliança, ele era constituído pelo Eterno como mediador entre ele e Deus, mediador entre o povo e Deus. Mas, acima de tudo, havia uma razão. Aquele sacerdote prefigurava o tipo de Cristo no Antigo Testamento, como está escrito, e já encerrando: mas vindo o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros,
por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta geração, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção.